Precisa de conhecimento técnico especializado para o conserto do seu carro? Mecânica Tecnicar. Limpeza de bicos, diagnóstico computadorizado, injeção eletrônica, mecânica multimarcas. Precisa de confiança no serviço, diagnóstico preciso, garantia e credibilidade nos serviços? Mecânica Tecnicar. Mesmo em tempos de dificuldades, a Mecânica Tecnicar não deixa você na mão. Garanta segurança, confiança para sua movimentação. Seu carro é patrimônio importante seu, de sua família, para o seu trabalho. Venha para a Mecânica Tecnicar. Fale com o Claudinho. Siga-nos no Facebook. Mecânica Tecnicar. Estamos na Rua Anita Garibaldi 139, bairro Esplanada. Faça revisões regulares no seu automóvel. Mecânica Tecnicar. O quente é ficar fashion, o quente é ficar clássico, o quente é ficar elegante. Então escolha o melhor corte, o mais adequado para você. Conheça a Barbearia Navalha. Ambiente confortável, cortes promocionais, expertise no manejo. Venha fazer barba e cabelo conosco. Poupe seu tempo, ganhe dinheiro. Escolha profissionais qualificados. Barbearia Navalha. Estamos bem perto de você. Rua Primo Postale 522, na esquina da Sinaleira. Barbearia Navalha. Estamos ao seu dispor. CPR Rodas e Pneus. Deixe sua marca nas ruas. CPR Rodas e Pneus. Rodamos junto com você. Agrícola Juriti. Se o seu pet falasse, ele diria: Agrícola Juriti. Produtos para quem você ama. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da rua. Olá, muito bom dia a todos, a todas, amigos, amigas de todos os recantos, todos os cantos, todos os meridianos e trópicos deste país. Está no ar e do mundo, é claro, não é? Mais uma edição do Teoria de Tudo, edição de número 491, segunda-feira. Tudo bem com vocês? É um prazer estar em sua companhia. Muito obrigado sempre a você que está nos trazendo aí assuntos de entretenimento atemporais, importantes para a nossa sociedade coletiva como um todo. E nós estamos agradecendo também a muitos parceiros que vão chegando conosco, a Unicesumar, Top Down Informática, TV Caxias, Canal 14 da NET, Revista Acontece Sul, estes outros apoiadores que você viu no começo, a Ana Pregardier, da mentoria Livros que Nascem, do meu primeiro livro, né, que já me deu aí oportunidades enormes a partir da nossa parceria. Muito obrigado também a você que está conosco. O Teoria de Tudo começa nesta manhã de segunda-feira, dia 2 de outubro de 2023, 9 horas 20 minutos, 12 graus é a temperatura, tem sol, está frio, mas pelo menos está seco o tempo aqui em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. A previsão é que chova a partir de amanhã, mas enquanto temos sol, dá tempo de limpar aí os perrengues dessas últimas eras, não é? De chuva, desses momentos aí, dessas semanas, enfim. Vamos em frente, é preciso crescer e é preciso trabalhar no sentido coletivo para que a nossa sociedade tenha menos dor, menos sofrimento. O Teoria de Tudo hoje vai falar sobre energia renovável, energia digital. Um empresário caxiense que instalou complexo de energia em aldeia indígena no Acre lança documentário Voz e Energia, que é um dos nossos grandes desafios da era moderna, pós-moderna, sei lá o que dizer, civilizadamente falando, não é? A questão da energia, nós já vamos falar com o Felipe Vaccari, ele está nos aguardando, mas como de praxe, nós temos aqui no Teoria de Tudo, para que você possa também se situar no programa que é transmitido em Omnichannel, pelo Instagram, pelo YouTube, para a TV Caxias, Canal 14 da NET, em grupos associados aqui do Facebook também, em tempos diferentes. Você faça o seu F5 naquela teclinha e não perca a hora. Agora, ao vivo, 9h21, mas pode ser qualquer hora. Então, em outras partes do tempo, como aquela cápsula que foi lançada nos anos 70, não é, pelo Carl Sagan, ao espaço, nós deixamos algumas pegadas culturais desta época, algumas manchetes do noticiário,
para que você possa referenciar este momento. Governo gaúcho dispensa licenciamento ambiental para a reconstrução de pontes nos municípios atingidos pelas enchentes. Justiça aceita denúncia contra 6 acusados de tentar matar promotor no Vale do Taquari. Presos 3 criminosos envolvidos na morte de um homem em frente a um hospital em Erechim. Ainda as manchetes amplas aqui do nosso estado e do país em carta a Lula. 25 deputadas federais do PT e de outros partidos de esquerda pedem a indicação de uma mulher negra ao Supremo. Fico pensando um pouco sobre isso, não é? Eu acho que antes dela ser mulher e antes dela ser negra, ela precisa ter competência para estar no Supremo, né? É claro que existe uma questão aí de raça, de gênero, que é preciso ser equilibrada na nossa sociedade mundial, eu diria, mas o fato de ser mulher e ser negra não é sinônimo de competência jurídica. Então, se isso ocorrer, ok, né? Nada, não indica-se um nome, né? Nesse caso, tomara que se tenha um nome, porque senão é apenas questão de politicamente correto, que pode, inclusive, dar um tiro pela culatra na sociedade. Eu não queria ser uma boneca de enfeite ou uma viajante turista, diz a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Governo dos Estados Unidos afirma que o Irã tem capacidade para fabricar bomba nuclear em menos de 2 semanas. Que coisa complicada, né? Ainda se fala nisso, e é por isso que se tem que ter a consciência o mais rápido possível para que se evite, né, essas ideias belicosas e malucas dessa gente que não esquece, né, os horrores de Hiroshima e Nagasaki, né, quando explodiu cada cidade uma bomba atômica diferente, que gerou todo o problema terrível, cidades que desapareceram, pessoas que perderam, né, a vida numa fração de segundo sem saber o porquê, e ainda se discute essa questão de forma belicosa. É necessário avançar muito ainda. Muito bem, 2 horas, dia 2 de outubro de 2023, 9 horas e 24 minutos. Estamos no ar com o Teoria de Tudo. Eu vou dar 30 segundos para o intervalo da Unicesumar e nós voltamos aí para conversar com o Felipe Vaccari. Um instante só. Tá sabendo da novidade? Agora você pode fazer um curso técnico na Unicesumar, garantir seu diploma reconhecido pelo MEC em 1 ano e sair pronto para o mercado de trabalho. Essa novidade chegou para te lembrar que é possível sim se preparar para o mercado de trabalho em pouco tempo. Basta se matricular em um dos nossos cursos e aproveitar tudo que uma universidade nota máxima no MEC tem para te proporcionar. Cursos técnicos Unicesumar. Fácil, extremamente fácil pra você. Sarau Digital com Ana Pregardier e Miguel Brambila. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Muito bem, estamos de volta. É o Teoria de Tudo. Empresário caxiense que instalou complexo de energia em aldeia indígena no Acre lança documentário Voz e Energia. O objetivo é multiplicar o projeto para auxiliar outras comunidades do Brasil. Mais de 4.000 quilômetros de distância e uma sintonia tão próxima a ponto de unir o empresário gaúcho Felipe Vaccari, 29 anos, e a aldeia sagrada do povo Yanauaua. O território indígena é localizado em meio à Amazônia acreana, quase na fronteira com o Peru. E o cenário por si só já é próprio de um resgate para novas experiências existenciais. Ele tem também um documentário, tem uma proposta de renovação energética em outros diversos sentidos, não é? Nós vamos conversar com ele aqui para que ele traga também um pouco dessa experiência, desta novidade e desse desafio pioneiro, eu acho, acredito, né? Felipe, bom dia. Bom dia, Miguel. Bom dia a toda a audiência, a todos que assistem o Teoria de Tudo. E agradeço aí pelo espaço, pela oportunidade de estar aí com vocês, ao vivo nesse link, falando contigo, falando com as pessoas e fazendo parte aí desse movimento que tu traz sobre filosofia, política e conexão entre diversas notícias aí com o povo.
Que legal, um prazer também ter aí na tua liderança como empresário e também nessa questão que se discute tanto, né, de inserção social, ecológica, ambiental e de grupos, não é? Tu és caxiense, mas está falando do Acre aí ou não? Não, na verdade, eu não sou caxiense, eu sou Aham. florescunhense, eu Opa, sou mas natural é de Flores da Cunha, conterrâneo. mas exatamente, a nossa empresa, assim, é aqui em Caxias, tanto a Engituri quanto a Vaportec, outra empresa do grupo, a gente tem Aham. uma holding de engenharia, então com soluções tanto voltadas para indústrias de médio e grande porte, quanto soluções de energia e conservação de água, que é onde surgiu esse projeto na Amazônia, esse projeto com o povo Yawanawá para geração de energia renovável. Conta um pouquinho dessa história pra gente, não é? Como é que foi, como vocês chegaram tão longe? Claro, claro, conto sim. Então, em meados de julho de 2021, estava nascendo a Engituri, que é essa empresa do grupo, a empresa mais voltada às soluções de energia e conservação de água. E surgiu a oportunidade, junto com um grupo de amigos, fazer uma viagem para a Amazônia. Então, nessa viagem para a Amazônia, a gente conheceu esse povo, a gente conheceu o povo Yawanawá, lá na aldeia sagrada. É uma aldeia, realmente uma aldeia isolada, né, então a gente sabe que tem diversos povos que vivem próximos às cidades, né, como em Manaus, enfim, com esse turismo que se faz, mas esse povo realmente vive, aonde eles viviam, antigamente, desde os primórdios da civilização, da comunidade deles mesmo. Então, a aldeia fica em total isolamento, e chegando nessa aldeia com esse grupo de amigos, eu tive assim, olhando para as crianças que estavam lá, eu fiz um link assim de pensamento com as minhas filhas. Eu tenho 2 filhas, uma de 12 anos, uma de 1 ano e meio, e eu fazendo esse link, eu tive um entendimento do quanto é bom viver ali, né, em meio à cultura deles, em meio à floresta, vivendo a tradição deles, mas o quanto eles também precisam, e o quanto é difícil sobreviver aí na questão de refrigeração de alimentos, acesso à conexão, acesso à energia. E eu fazendo esse link, pensando nas minhas filhas, eu tive uma inspiração que me levou a pensar nesse projeto. Então, a empresa estava nascendo e, coincidentemente, nesse mesmo tempo, a gente fez essa viagem e eu tive esse link. Então, pensando nessa solução de energia, obviamente não só para as crianças, mas para todo o povo que mora ali, né? Precisa se alimentar, precisa ter acesso a uma lâmpada, precisa ter acesso à energia. E na época eles tinham esse acesso através de geradores a gasolina. Então, esses geradores, além do barulho e da ineficiência, eles têm um custo muito alto para manutenção. Então, a geração de energia através dos geradores na época que eu cheguei lá, ela girava em torno de 40% do custo de vida dos Yawanawá para morar ali, para viver ali na floresta, né? Uhum. Então, nós tivemos esse cenário e, a partir disso, a gente avançou para fazer o projeto. Então, disso nasceu o projeto, não só um projeto de energia, mas também um projeto de educação. Então, nós levamos 210 kits de material, que uma empresa de curadoria de Curitiba nos ajudou a selecionar material didático para essas crianças, e nós impactamos também com um projeto de arte através do Fábio Panoni. Fábio Panoni, muito conhecido aqui em Caxias do Sul. Ele é grafiteiro, ele é um artista. Então eu levei ele para lá também. Ele fez uma oficina de arte, de pintura com as crianças. E a gente montou o complexo energético Iauá 01, que é um complexo de energia completamente isolado do sistema. Então ele é um complexo de energia off-grid, como se fala. E dentro desse complexo, que é um equipamento que a gente possui patente global, ele faz toda a geração, todo o armazenamento, o controle e a distribuição da energia de fonte renovável no coração aí da floresta amazônica. Perfeito, eu acho que isso, pode se transformar aí dentro dessa ideia, avançada que tu tens, e imediatamente colocada em prática, em respeito à cultura das pessoas, em respeito à sustentabilidade, ser um modelo piloto, como é que está funcionando, enfim, no sentido, né, dessa autossustentabilidade, quais são ele já está em andamento, tem um documentário, depois nós vamos colocar ali um pequeno trecho, o documentário é gratuito, né, tem 40 minutos aproximadamente, não é? Mas amplia um pouco mais o funcionamento do projeto, a sistemática dele, a engenharia do projeto, por favor, Felipe. Sim, sim, com certeza. Então, a engenharia por trás do projeto, como é que ela é? Como eu falei, ele é um sistema completamente isolado da rede.
Ele é um sistema onde a gente tem patente global desse sistema, nós registramos, a minha engenharia que desenvolveu esse sistema. Então ele não só gera e distribui energia renovável, mas ele tem todo um complexo com um sistema de isolamento térmico, ventilação, e a gente fez a validação do funcionamento desse sistema no ambiente mais hostil possível, que é o ambiente de floresta. Então, um calor muito grande, muita sujeira, né, no sentido de muitos insetos, muitas folhas, muita umidade. Então, dentro desse ambiente hostil, a gente validou um equipamento que não só gera, mas armazena, controla e distribui energia renovável, que pode ser instalado em fazendas, em condomínios, em shoppings, em indústrias, na mais diversa, assim, ele tem muitas aplicações. Então, esse mercado, dentro da América Latina, da América do Sul especificamente, é um mercado que muitas fazendas utilizam essa solução de energia. Então, fazendas aí de 500, 1.000, 2.000, 3.000 hectares, até muito maiores, você tem pontos de isolamento dentro da fazenda, onde você precisa abastecer com energia, seja para maquinário ou para manutenção das pessoas que trabalham aí, dos agrônomos e até dos próprios funcionários operacionais mesmo. Então, você consegue construir esse complexo tanto de moradia quanto de conservação energética, então de produção e conservação de energia, para utilizar essa energia no tempo que for necessário. E, além disso, a gente traz também, como empresa, como iniciativa, a questão social por trás disso, né? Então, o que a gente fez, o que a gente faz, eu sempre costumo falar, nós não somos uma ONG, nós somos uma empresa de tecnologia. Então, o que a gente procura mostrar com o documentário é como assim entrelaçar essas iniciativas que vêm do abstrato, que vêm da consciência, que vêm do que alguns chamam do espírito, que vem de um ambiente aonde a gente não possui a matéria. E entrelaçando isso com a matéria é que a gente consegue ter iniciativas que vão reverberar aí como para a nossa empresa, gerando resultados práticos e palpáveis, como um produto de alta tecnologia que a gente tem patente, vai distribuir globalmente, mas também que impacta em pessoas lá na ponta, que a gente consiga assim fazer essa conexão entre as pessoas, entre os produtos e de fato ler assim a alma do nosso negócio, né? Então, esse projeto para nós, esse documentário, ele nos permitiu assim transpor o abstrato, transpor a alma do nosso negócio. Até inclusive durante esse processo, eu escrevi um livro em primeira pessoa, um livro digital, ilustrado, Que e com legal. um álbum de fotografias. E quem assiste o documentário através do site, do vozeenergia.com.br, consegue ter acesso aí à compra, à aquisição desse livro, né, desse livro digital. Então, narrando toda a experiência por trás desse quase 1 ano e meio entre a visão do projeto e a materialização dele lá no coração da floresta amazônica. Eu achei interessante a questão do abstrato, de se ter a noção de finitude dessa transformação energética, no sentido que se não nos preocuparmos com a urgente renovação, termina, né? Porque, na verdade, vão ficar somente resíduos, e aí se desertifica, se torna improdutivo, infértil. E a partir dessa visão, que eu considero extremamente urgente que se irradie, que se amplie, Felipe, eu gostaria, eu vou colocar aqui, eu vou deixar rodando o documentário sem sombra para que a gente possa continuar conversando, que tu Claro. descrevesse um pouco dessa tua experiência, que era justamente o que eu ia te perguntar. Hoje, por exemplo, nós estamos vendo aqui no sul uma sobrecarga, né, de água muito grande e sérios problemas, não somente ambientais, mas estruturais, oriundos de diversas questões. A Amazônia está com problemas também, né, de ressecamento de rios e gerando aí, e fora do Brasil, então, outros acontecimentos que se somam a esse impacto global. E quando tu falas muito bem, não é necessário ser uma ONG para fazer, né, o seu papel na transformação, e sim para que se gere empregos, para que se melhore as culturas, para que se tenha fins, não é? Afinal de contas, é assim que se move a economia, não tem como não se ter um fim lucrativo, um viés lucrativo em muitos casos. Eu gostaria que tu contasse um pouco da história do teu livro, resumidamente, das impressões que tu tiveste, que estão no livro. Com certeza. Puxando esse aspecto assim ambiental que tu citaste, eu estive na última semana fazendo um grande projeto numa empresa de colágeno em Cuiabá.
e lá eu me deparei com uma temperatura de 45 graus. 45 graus medido pelo termômetro da rua. Então tu imagina, a gente estava fazendo um projeto numa indústria no Centro-Oeste, 45 graus de temperatura. Essas chuvas que aconteceram recentemente aqui no Rio Grande do Sul, então nós podemos observar assim de maneira muito prática o impacto dessas chuvas, o quanto isso impactou a vida das pessoas, de uma sociedade inteira em um determinado local. A questão do assoreamento dos rios na Amazônia. Então, esse foi um problema muito grande para mim, porque para eu poder transportar o material desse projeto, eu tive que fazer isso através de um rio. São 3 dias, foram 3 dias para transportar mais de 8 toneladas, 4 toneladas de material de tecnologia e mais 4 a 6 toneladas de material de construção civil para poder montar esse projeto. Vocês estão vendo ali na tela. Então, é exatamente no meio da floresta amazônica. Como eu disse, não é próximo à cidade. Então, foi um certo desafio. Mas o que eu falei foram sinais. Então, alta temperatura, muitas chuvas, assoreamento de rios. Por que isso está acontecendo? No ano passado, eu fiz uma especialização pelo MIT, nos Estados Unidos, sobre justamente sustentabilidade aplicada à indústria e aplicada assim à sociedade. Então, olhando para esses aspectos, a gente observa um aquecimento do planeta. E todas, assim, essa chuva, todos esses fatos, eles vêm para que o planeta possa, como um organismo vivo que ele de fato é, se resfriar. Então o planeta ele tem que ser visto como um ser vivo. E sendo visto por essa ótica, sendo visto dessa forma, ele precisa corrigir o que está acontecendo através de mecanismos de defesa. Então, que é a mesma coisa que os nossos mecanismos internos de defesa fazem, nosso sistema imunológico, quando a gente fica doente. Então, o sistema imunológico do nosso planeta, ele está se defendendo. Como ele se defende? Tendo, através dos meios naturais, esses fatos que acontecem e que nos afetam também. Então, olhando para isso, a gente desenvolve e faz parte dessa transição. E no livro que tu pediu, então seguindo pela ótica do livro, eu retrato assim numa visão até muito mais filosófica, muito mais emocional do que foi esse projeto para mim. Então, eu fiquei muito tempo trabalhando nesse projeto, fiquei 1 ano e meio, como eu disse, desde eu ter visto esse projeto até ele ter sido concretizado e estar rodando com energia renovável lá para o povo Yawanawá. Então, é uma experiência que eu detalho ela, assim, no meu livro. Então, todos os passos, as pessoas que eu conheci, as sensações que eu tive estando nesse isolamento, no meio da floresta, de que forma que isso me impactou, assim, emocionalmente, espiritualmente, de que maneira que eu conectei diferentes pessoas para entregar um projeto de energia renovável, de educação, de arte, como eu falei, né? Então, foi um projeto muito grande. E dentro desse processo também, a gente assim separou diversas fotografias. Então, fotografias profissionais feitas de todo esse projeto, dentro de todo esse processo. Então, além de ser um livro que conta uma história, ele na verdade é um álbum fotográfico lindíssimo. Então, a gente retrata toda essa experiência, mas também mostra a face desse Brasil. Então, desse Brasil isolado. Muitas pessoas não vão ter a oportunidade que eu tive de conhecer a Amazônia, de conhecer uma aldeia indígena, de conhecer um povo realmente tradicional brasileiro, que vive isolado. Então, a gente quer trazer também essa face do Brasil, que muitas vezes não é mostrada, né? Ou que é mostrada com interesses que de fato não servem o próximo, né? Mas alguns interesses que não são os interesses que nós temos também. Então, basicamente é isso. Espero ter respondido a pergunta. Não, está ótimo, eu estou acompanhando aqui as imagens, não é? Dá para perceber, pelo menos, a impressão que se tem, o assoreamento claramente numa imagem ali, né? Sim, e nesse Uhum, tempo, aonde uhum. a gente fez essas imagens, era um tempo de cheia. Então eu tive lá agora, recentemente, no Dia da Amazônia, no dia 5, com a ministra dos Povos Originários. Foi o dia que o presidente, inclusive, assinou a homologação das terras indígenas do Rio Gregório, onde o povo Yawanawá tem as suas aldeias. E agora que era tempo de seca, de fato o rio estava muito assoreado.
Então tinham pontos de 30, 40 centímetros de profundidade. E a gente teve que esperar a cheia, a época de cheia, que é a época de chuva, eles chamam de inverno, né? Lá eles separam o ano entre inverno e verão. Basicamente, o inverno é a época chuvosa, mas o calor é exatamente igual, beira aí os 40 graus, e o verão é a época que não tem chuvas. Então, mesmo na época chuvosa, em partes o rio continua assoreado. Então, isso é um sinal claro. Esse era um rio onde, na época da exploração dos seringalistas, eles entravam com navios de toneladas. Olha só. Então, hoje um pequeno barco de alumínio aí de 1,20 por 6 metros tem dificuldades para passar. Então, que dirá um barco de grande porte, né? E isso aumentou mais ainda o desafio, né? Vendo que a gente teve que transportar toneladas de material para poder montar esse projeto. Então toda essa história ela é muito bem narrada e contada nesse documentário. Convido aí a todos assistirem. No YouTube é só pesquisar por Voz e Energia ou por Engiture que você vai achar, ou também no site vozenergia.com.br. Você vai ter acesso aí gratuitamente ao documentário. Perfeito. Olha, visto do rio de cima, né? Está complexa a realidade. O livro também, né? Quem comprar, quem adquirir o livro vai também ser direcionado à área cultural do projeto, não é isso, Felipe? Exatamente, exatamente. Então, assistindo o documentário, você pode fazer a aquisição desse livro digital. Basta apoiar o projeto, o valor dele é R$ 60, ou quanto você quiser colaborar. E a partir disso, a partir da compra do livro, você é direcionado aí para a área que explica melhor esse projeto e tudo mais. E você vai ter um direcionamento também onde a gente está construindo uma comunidade. Então, o nome da iniciativa criativa por trás desse projeto é Fingerprints. Fingerprints é digitais, né? Digitais em inglês. Então, qual que é o nosso intuito? O que a gente quer mostrar? De fato, a gente acredita como iniciativa que nós não podemos apagar as nossas carbon footprints, as nossas pegadas de carbono. Nós, através do nosso pensamento consciente e direcionado, com as nossas digitais, com as nossas fingerprints, nós podemos criar uma nova realidade. Então, a nossa visão é que o ser humano ele é muito bom em mentir para ele mesmo, em contar mentiras para ele mesmo. A gente não pode apagar pegadas de carbono. Quando a gente emite esses gases tóxicos, quando as nossas iniciativas prejudicam o meio ambiente, o fato de nós gerarmos energia renovável não vai apagar isso. Isso vai continuar sendo uma realidade. Então, o que a gente acredita de fato é numa transição de consciência, mas principalmente numa transição de comportamento. Perfeito. E dentro dessa ideia, Felipe, né, foram 4 toneladas de equipamentos que talvez tenha sido aí a logística, mesmo diante dos desafios, mais, eu vou colocar entre aspas, fácil que tu tenha enfrentado, porque infelizmente nós temos ainda a anticonsciência bem grande nesse sentido, né? A gente acha, não, beleza, a casa está caindo, está pegando fogo, vamos sair. E muita gente está com a pólvora na mão ainda, infelizmente. Quais são as principais dificuldades nesse sentido que tu enfrenta? Então, na verdade, o produto que a gente faz, assim, agora falando como empresa mesmo, tá? Então, Perfeito. a nossa iniciativa como empresa, ela, para a indústria, ela tem uma, por incrível que pareça, ela já tem uma conscientização muito grande. Porque as indústrias têm metas, então qualquer indústria que eu atendo, ela vai consumir aí por dia milhões de litros de água. Então eles têm metas, metas de emissão de gases de efeito estufa, metas de eficiência energética, que é um pilar da nossa empresa, metas de consumo de água. Então o trabalho que eu faço na indústria através da Engiture, e que inclusive eu fiz em Cuiabá, como eu comentei agora há pouco, como ele funciona? Ele é um levantamento nas utilidades industriais, então no sistema de amônia, vapor, água, nos sistemas que abastecem com insumos a indústria, os processos da indústria, e a partir disso a gente faz a aplicação de eficiência energética e sustentabilidade aplicadas a esses processos. Então, isso na indústria, essa consciência na indústria já é uma consciência forçada, porque ela é uma consciência que existe metas. Então, grandes indústrias, não vou citar, mas enfim, grandes indústrias cervejeiras, de alimentos, bebidas, eles têm metas muito claras para isso, inclusive incentivos fiscais
para esses processos. Agora, o grande desafio mesmo tá assim em trazer para a realidade da pessoa comum. Então, essa também é uma das metas do documentário. Trazer assim essa consciência, trazer essa visão para a pessoa comum. Porque o impacto de digitais, a gente acredita muito nisso. É óbvio, o impacto de uma indústria é extremamente grande. Então eu vou te dar um exemplo. Existe uma indústria que eu atendo que ela abate por dia cerca de 700 mil frangos. Então cada frango ele tem um consumo de 30 litros de água no abate dele. Daí tu imagina, são 30 litros de água vezes 700 mil frangos todos os dias. Então, para te mostrar o impacto numa indústria assim é muito fácil. Só que digitais juntas de pessoa física, CPF, elas podem gerar um efeito em cadeia muito maior, porque são muito mais consciências tendo uma mesma ideia comum e fortalecendo essa ideia comum. Então, o documentário também ele visa assim ter a criação dessa comunidade, ter o encontro dessas pessoas que têm assim essa visão, essa percepção e através do documentário dessas ferramentas a gente constrói um ambiente que não é um ambiente assim social no sentido de uma ONG, como eu falei, mas é um ambiente que de fato faz a diferença através das suas iniciativas. Então, esse que é o nosso intuito, assim, como iniciativa, como empresa. É muito mais trazer à superfície assuntos que não necessariamente são trazidos por essa ótica. Então, dar uma nova ótica à sustentabilidade, dar uma nova ótica aos povos originários, não vendo eles como coitados e nem fazendo uma novela em relação à realidade deles, mas vendo eles como pessoas, como nós e entendendo que eles também têm a necessidade da energia como nós temos aqui. Como que eu vou refrigerar meu alimento? Eu tenho a caça disponível, mas em tempo de chuva eu não tenho essa caça. Então como eu vou armazenar ela? Como eu vou comer? Como eu posso ter uma lâmpada para o meu filho ter acesso ao estudo em um livro? Como ele vai ler? Como ele vai aprender a escrever? Então, essa realidade não assim romantizada, mas exposta à luz como ela de fato é. É emocionante ouvir falar e esperançoso, né? Atrair pessoas para o núcleo desse desenvolvimento que se pensa para a sociedade futura, para nossos filhos e para nós próprios também, no sentido amplo, né? De pensamento filosófico. A vida continua, né, em vários sentidos. E aí, Felipe, eu também concordo da visão de que se não mudarmos o microcosmos, o macrocosmos, né, não terá essa transformação urgente e necessária. E aí também não se usar, né, os povos originários, toda essa questão aí do marco temporal como bandeira política, essa briga política partidária aqui no Brasil é apenas, né, muitas vezes superficial no sentido de conteúdo, de debate mesmo, de aprofundamento. Tu trazes aí contextos muito importantes e visualmente práticos, não é? Lembrando sempre, sim, importante que é uma economia de mercado e que a empresa não é uma ONG, mas tem essa visão prática daquilo que tu está colocando em prática. Isso é digno de destaque. E aí eu te pergunto, dentro dessa tua experiência, não é? Considerando que o CPF mesmo, a pessoa física, pode mudar, mas eu vejo aqui ao redor do meu núcleo, do universo de pessoas, muitas pessoas que já são líderes e que estão preocupadas justamente com a incapacidade da transformação, de mudança. Então, quais são as dicas que tu diria para que as pessoas se mantenham firmes na questão ecológica, ambiental e que elas também possam gerar esse impacto e gerar novas pegadas? Certo. Respondendo a tua pergunta através da minha experiência, tá? Então, o que que eu vejo em relação a isso? Muitas vezes a gente acaba criando um desânimo, assim, em relação ao cenário global, entendendo que o nosso papel, ele muitas vezes é um papel reduzido em relação ao todo, e nós pensamos, a minha parte não está fazendo diferença para o todo, porque o todo não está fazendo a diferença que ele necessita. Mas aí eu quero trazer o meu próprio exemplo, a minha própria visão, assim, pelo que eu experienciei na minha vida, pelo que eu vivi, não pelo que eu li, eu estudei, ou vi outra pessoa viver. Quando eu vi esse projeto, inclusive eu falo isso no documentário, quem assistir vai ter acesso a essa fala que eu vou ter agora.
Quando eu vivi esse projeto, quando eu cheguei lá, eu vi o problema, eu entendi o problema, mas eu não tinha, naquele momento, os recursos para fazer esse projeto, para alocar nesse investimento, nesse momento. Então, tu pode imaginar que um complexo de energia renovável com a mais alta tecnologia no coração da floresta amazônica, ele envolve um custo bastante elevado para ser feito. Eu não tinha as pessoas para fazer isso, e eu não tinha os meios logísticos, e também eu nunca tinha trabalhado com este tipo de sistema, tanto que eu falo que a minha engenharia desenvolveu essa solução. Nós começamos isso do absoluto zero. Então, eu naquele momento, eu era um CPF sem recursos para ação. E quando eu vi esse projeto, eu internamente, como falando comigo mesmo, falando com Deus, independente de qual é a tua espiritualidade, no que tu acredita, mas eu conectado comigo mesmo, eu pedi que se aquilo de fato fosse a realidade, que os recursos viessem a mim, porque eu faria a minha parte. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, esperando pelo grande impacto, a gente não faz a nossa parte. A gente não faz a nossa parte no pouco. A gente não desliga a lâmpada que está ligada sem necessidade. A gente não separa o lixo. A gente não fecha a torneira enquanto a gente está lavando uma louça e ela não precisa ficar escorrendo. Então, fazer a pequena parte é o que de fato traz diferença no todo. Talvez não no número do todo, mas na consciência do todo. E o que de fato faz a diferença na nossa existência, isso é uma questão de opinião pessoal, tá? Eu estou transpondo aqui a Claro. minha opinião pessoal. O que de fato faz diferença na nossa existência é o comportamento. E o comportamento vem a partir da consciência. Então, se o pai tem essa consciência e tem esse comportamento, qual é a tendência natural do seu filho? É aprender por assimilação, aprender por comportamento. Então não adianta, até o momento que a gente continuar falando uma coisa, mas agindo de outra forma, as coisas não vão mudar. Então eu acredito muito na pequena mudança, no fechar a torneira, no desligar a lâmpada. Então essas pequenas mudanças que qualquer pessoa pode fazer. Você não precisa ter uma empresa de desenvolvimento sustentável para fazer isso, não precisa, enfim, ter uma ONG para fazer isso, não precisa ter um grande cenário para fazer isso, entendeu? Então é isso que eu acredito nesse contexto. Perfeito. Eu acho que trazes aí algo de extrema necessidade, urgente, para que nós possamos juntos, não é, fazer essa mudança. Eu sou um ecomultiplicador, faço parte aqui da ONG, né, Caxias Lixo Zero, que também é replicada pelo nosso país. Tem agora, a partir do dia 20 de outubro, a semana, né, do meio ambiente aqui, de coleta de lixo e tal. E o pessoal se engaja como pode, fazendo o seu papel, saindo um pouco da zona de conforto, divulgando aí, né, o que se torna possível na prática para que seja feito e que seja rápido. Felipe, que legal conversar contigo. Eu vou assistir o documentário, vou transmitir ele aí para outras pessoas também, né? O pessoal buscar a tua experiência, para o pessoal buscar a tua experiência, para que a gente possa conversar outras vezes também. Eu te agradeço aí a participação no programa e te deixo aí para consideração final também o espaço, se tu quiseres repetir, por favor, as redes, aonde o pessoal vai achar o documentário, aonde pode comprar o livro. E vamos falar mais sobre isso, né? Já deixo aqui aberto o espaço, porque sim, precisamos trabalhar com eficiência e na certeza de que eu sou cristão, acredito em Deus e acho que a espiritualidade é necessária. Não podemos viver no mundo material sem espiritualidade, porque aí a esperança fica bem mais difícil mesmo. Então, se for, né, da vontade, né, de Deus, que as coisas se multipliquem, nesse sentido que a gente realmente volte a ter aquela abundância, né, dos rios da Amazônia, que se vê os rios aí, sempre se vê águas claras, né, se vê águas barrosas, né, margens extensas, e isso todo mundo está sentindo na pele no mundo todo, né, a Amazônia é um exemplo, mas tem outros tantos, né. Felipe. Exatamente. Então, vamos lá. Para encerrar, primeiro eu quero te agradecer esse espaço, agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar assim sobre esse projeto, sobre essa empresa. De fato, eu também sou cristão, eu também tenho essa realidade de ver o mundo por esses dois aspectos, o aspecto material, espiritual, não como coisas distintas, mas como parte de um todo. O nome da empresa, Engiture,
vem das palavras engineering e nature. Também dentro desse aspecto, vendo a engenharia e a natureza como partes do mesmo todo. Então, eu só acredito no desenvolvimento humano visto através desses dois aspectos, mas principalmente vivido através desses dois aspectos. Então, tanto o documentário, quanto os nossos produtos, quanto as nossas soluções, a nossa empresa, ela é uma ferramenta que materializa isso. Ela é uma ferramenta que materializa esse cenário, essa realidade. Então, o site é vozenergia.com.br. Você pode acessar, você vai ser redirecionado para o site da Fingerprints. Lá você pode assistir gratuitamente o documentário. Se você abrir aí o YouTube no seu computador, no seu celular ou na sua Smart TV, você pode pegar pelo canal da Engiture. Então é um vídeo de 40 minutos, 44 minutos. Você pode acessar esse vídeo e assistir. E o nosso Instagram, convido todos a seguirem lá o nosso Instagram, EngitureBR, e ficar atentos aí. A gente tem novos projetos, novas iniciativas. Então, no final desse ano, início do ano que vem, tem coisa nova para acontecer. E dando um spoiler aqui, no ano que vem a gente está direcionado para a questão da água, então que é o outro braço da nossa empresa, e a gente vai para a raiz do mundo, que é a África. E a gente vai para lá para falar sobre o cenário do tempo. Então, entendendo a unicidade do tempo, do passado, presente e futuro, a gente vai para a raiz do mundo para falar sobre o tempo e sobre conservação de água. Que legal, parabéns, que bom, cara, conversar com isso próximo da gente, materializadamente, se espera que esse momento chegue. A natureza, né, é uma engenharia perfeita, a obra, né, de Deus é perfeita, né? Se tirarmos tudo que for humano e considerarmos a nossa própria capacidade de levantar a mão e mexer o braço, o dedo, já é algo maravilhoso, né? E fora as tecnologias que nos permitem estarmos conversando agora, mas não é somente, né, algo subjetivo, como tu disseste bem, abstrato, mas sim pode estar na prática. Parabéns, muito obrigado pela tua entrevista, foi sensacional e nós voltamos a conversar. Parabéns de novo. Muito obrigado, grande abraço. Foi um abraço, foi a você e aos amigos. O Teoria de Tudo faz um rápido intervalo, voltamos para o esporte. Voltamos já, fique aí. Sarau Digital, com Ana Pregardier e Miguel Brambila. Tá sabendo da novidade? Agora você pode fazer um curso técnico na Unicesumar, garantir seu diploma reconhecido pelo MEC em 1 ano e sair pronto para o mercado de trabalho. Essa novidade chegou para te lembrar que é possível sim se preparar para o mercado de trabalho em pouco tempo. Basta se matricular em um dos nossos cursos e aproveitar tudo que uma universidade nota máxima no MEC tem para te proporcionar. Cursos técnicos Unicesumar. Seguro, fácil, extremamente fácil pra você. Sarau Digital, com Ana Pregardier e Miguel Brambila. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio põe no ar uma conversa incerta. Eu leio pelos muros uma coisa concreta. Do outro lado da... Por dentro da bola. Olá, muito boa noite a todos e a todas. Também segue o nosso bom dia, boa tarde, boa madrugada, bom tudo. Estamos no ar com mais uma edição do quadro Por Dentro da Bola, quem sabe Caxias News, e também no programa Teoria de Tudo. Muito obrigado sempre a você que tem nos acompanhado. Vamos em frente ao infinito e além. Imediatamente chamo aqui o meu colega, eu sou Miguel Brambila, né? Para quem não me conhece, muito prazer. E quem já me conhece, sempre sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu chamo imediatamente aqui Joselito Santos, produtor, amigo do programa e também, não é, um especializado na área do esporte. Alô, alô, Joselito Santos. Tudo bem, irmão? Tudo bem, Miguel Brambila? Bom dia, boa tarde, boa noite para você, para os internautas e também para os telespectadores do Canal 14.
Bem-vindo sempre ao programa. Temos aí muitas informações. Eu acho que a nossa profecia com relação à juventude, né, preditiva, né, não é profecia, análise preditiva, né, que daí é cálculo matemático. Vai acabar dando certo, né? Tem a Ser Caxias, férias com boleto pago, tem a dupla Grenal, tem, né, o jogaço da Libertadores que nós já falamos que empatou, mas o Inter ainda, né, segue lutando contra o rebaixamento no Brasileirão. Tem o São José. Tá contigo, irmão. Pois é, depois nós vamos falar um pouquinho a respeito disso, porque é até um fato curioso, né? O Internacional, eu até acho que isso não vai acontecer, mas pode acontecer do Internacional ser campeão da Libertadores e jogar a Série B em 2024. Pode acontecer, não estou dizendo, torcedor do Internacional, que vai acontecer, mas o Internacional hoje está a apenas 3 pontos da zona do rebaixamento. Mas isso é assunto para depois. Vamos começar por um assunto que foi legal. Nós estivemos lá, eu, Ivan Sgaraboto e Zé Teodoro, mais uma vez transmitindo Juventude e Criciúma, com mais de 14 mil pessoas no estádio. Como é bom fazer jogo assim, Miguel. Não que, obviamente, tu não vá fazer uma jornada boa, como graças a Deus a gente vem fazendo, mas é muito legal tu poder fazer com um estádio cheio, dos dois lados. A torcida do Criciúma também se fez presente, então o clima é diferente, é outra vibe, como a gente diz, e parabéns para o Esporte Clube Juventude, que, como tu mesmo disse, a gente vem analisando o Juventude, e eu falei ontem no final da jornada, eu vejo o Juventude não só brigando pelo acesso, eu vejo o Juventude brigando pelo título também. E vínhamos falando quando vimos que embalou com o treinador, né, que eu me esqueci o nome agora dele. Thiago Carpini. O Thiago Carpini, né? Nós percebemos, né, que havia dentro de uma certa estabilidade do time, que teve uma crescente. A análise que tu fizeste, que é dos 70 e tantos % lá atrás, que era quando no fim da primeira fase, que era campeão, né, se mantendo, não tem por que não chegar a ser o campeão, né? Subindo, ser campeão, melhor ainda. Exatamente. Depois a gente vai passar aqui e tentar analisar também a tabela, porque daqui para frente são mais 8 rodadas, né? Ela foi terminada neste domingo a 30ª rodada da Série B, agora todo mundo está com 30 jogos, então faltam 8 rodadas ou 24 pontos em disputa. Ainda tem bastante pontos, obviamente, para disputar, mas também está na reta final do Campeonato Brasileiro da Série B, e a gente vai falando ali e vendo quem são os principais adversários do Esporte Clube Juventude hoje. Eu vejo o Juventude como uma das 4 vagas, na minha opinião, é do Esporte Clube Juventude. Eu acho que está muito próximo ao acesso. Eu acho que esse ano vai ser um ano histórico, porque eu não sei se nós vamos ver mais uma vez, a gente pode até ver, mas não sei se vai ser tão cedo que a gente consiga ver os 2 clubes subirem no mesmo ano. Isso realmente, para Caxias do Sul, para nós que acompanhamos futebol, é o auge, Miguel. Eu acho que é o auge, porque nós estávamos tão acostumados, né, que aquela história da gangorra, um tá bem, outro tá mal. E esse ano me parece que a coisa mudou. Os 2 estão bem. Os 2, o Caxias desde o início do ano com o Gauchão, foi conseguindo o seu acesso. E agora o Juventude não foi tão bem no começo do ano, mas se ajustou com o Thiago Carpini agora. E a gente pode ver um acesso. E quem sabe, eu posso narrar meu segundo acesso e seria meu terceiro acesso na carreira, porque eu já narrei o primeiro acesso do Juventude naquela época da pandemia, narrei o acesso do Caxias e posso narrar o segundo acesso do Juventude, mas seria um auge, seria realmente algo muito especial narrar um título nacional. E isso, eu não estou sonhando alto, eu acho que é algo muito plausível, que o Juventude ainda pode jogar contra essa equipe do Vitória, que é a líder. É claro que é lá no Barradão, mas o Juventude é aquele visitante que ele chega na tua casa, ele come da tua comida, ele senta no teu sofá. É o cunhado. O Juventude é um visitante cunhado. É mais ou menos isso. Então não me surpreenderia se o Juventude fosse no Barradão e venceria a equipe do Vitória. E aí tu vai diminuindo mais a diferença. Mas vamos ver o que o professor Thiago Carpini falou. Eu ia te dizer parabéns pela tua narração aos acessos, né? O único acesso que eu costumo narrar é quando eu lembro a senha aqui da rede social, né? Que eu finalmente acertei. Muito bem, vamos lá. Conseguiu colaborar também com vocês dentro de campo. É que você avalia essa partida e também a distância, né, que vai se abrindo dos demais colocados. É curta, mas vai tendo uma distância também em relação aos demais que brigam pelo G4. Bom, primeiro, começar a nossa coletiva de maneira diferente. Queria fazer um agradecimento ao torcedor, que hoje sim, pela primeira vez eu vi o Jacone tão cheio, pulsando
junto, não que em outros momentos não pulsasse, mas com uma quantidade assim de torcedores comparecendo, realmente é um diferencial. A sinergia, a sintonia de time, de jogo, de torcedor foi hoje fantástica e sem dúvida fez a diferença. Então, obrigado ao torcedor que fez o sacrifício, pôde vir, comparecer e sem dúvida a vitória hoje é para o nosso torcedor e eles fizeram a diferença no jogo de hoje, pode ter certeza disso. E que isso possa se tornar uma tônica para a nossa reta final, que o torcedor sem dúvida vai se fazer muito importante. Em relação ao confronto, aquilo que nós falamos antes da partida, confronto diretíssimo, né? Uma equipe muito bem treinada, uma equipe de valores individuais muito interessantes que nos criou muita dificuldade. Em alguns momentos do primeiro tempo esteve mais próximo do gol do que o Juventude, né? Então nós temos que reconhecer esses erros, alguns desajustes que nós tivemos, que nós precisamos melhorar, evoluir. Não é porque nós vencemos e estamos aí numa crescente, num momento bom da competição, né? Numa reta final onde é tão difícil pontuar, a gente encaixar aí 3 vitórias em sequência, que tá tudo certo, tem coisas a serem melhoradas e a gente precisa ter esse discernimento, esse equilíbrio, mas sem dúvida hoje é um dia para se comemorar, atleta, torcedor, todos nós que estamos à frente desse projeto, né? E a partir de amanhã a gente começa a pensar numa vitória, numa logística complicada e buscar uma vitória, no próximo jogo, né? Buscar uma vitória, uma logística complicada, uma viagem difícil em Tombos, uma equipe que briga por outro objetivo dentro da competição. Isso vai tornar o jogo ainda mais difícil, mas em relação a hoje, só parabenizar o meu grupo, meus atletas pela entrega deles, realmente foi fantástico. E acho que essa gordura ainda é muito cedo para a gente se falar, né? Claro que em relação ao Criciúma, se eu não me engano, hoje a gente abre 5 pontos, né? É um conforto, mas isso não representa nada. São 24 pontos em disputa ainda. O próximo jogo é o mais importante, página virada e vamos pro próximo. É isso aí, eu não consigo, né, ouvir ele falar sem ficar olhando aquela faixa passando atrás o tempo inteiro. Né? Completamente dispersivo, mas ele falou o correto, né? Que se espera. Não tem nada decidido. A gordura, né? Dá para comemorar um pouquinho, mas nada muito, né? A relaxar e a presença da torcida, que foi o que nós temos comentado também, né, José? Sim, ele acabou falando nessa primeira, claro, a coletiva seguiu ali, né? Mas acho que foi bem importante essa primeira fala dele, agradecendo ao torcedor. O torcedor fez a sua parte. Claro que a direção fez a sua parte com uma grande promoção de ingressos, onde o sócio do Esporte Clube Juventude podia levar até 5 ingressos de graça. Então, só aí tu imagina, o Juventude tem aproximadamente 7 mil, quase 7 mil sócios, 6.900, 6.800, eu não tenho precisamente os números, mas é quase 7 mil sócios. Aí tu coloca que boa parte deles acabou esgotando, na realidade, o lote, e cada sócio, assim, levou 5 ingressos cada, então deu 14 mil, acho que até pode ter dado um pouquinho mais, porque o borderô, ele engana um pouquinho, né? Às vezes ele engana. A gente sabe que tem umas questões burocráticas e o clube acaba não divulgando de forma correta. Mas tinha no mínimo, sim, 14 mil pessoas no estádio de Alfredo Jaconi, era muita gente, foi muito bonito de ver o estádio. Como eu disse, eu me sinto como um profissional da imprensa muito mais motivado, como eu disse, não que antes a gente não esteja, o estádio não está, mas com o estádio lotado é muito bom estar fazendo um jogo nessa magnitude, né? E ele falou ali da questão da gordura. O Thiago Carpini, ele é um técnico muito focado, né? Ele é sempre muito pé no chão, e por isso que o Juventude está onde está, porque ele é um técnico muito focado e ele busca aquilo que ele entende que é importante. Ali no vestiário, como a gente diz, ele vai, obviamente, buscar o que é melhor para a sua equipe. E externamente ele não vai dar o oba-oba. E, de fato, ele está correto. Tem 24 pontos em disputa ainda. Mas é que a regularidade, a forma como o Juventude vem se apresentando, nós que estamos da imprensa, a gente fala o que a gente enxerga. Eu, pelo menos, falo o que eu enxergo. E eu enxergo o Juventude muito firme, muito maduro para esse acesso. O Juventude está muito maduro para esse acesso, está muito próximo. Eu não estou aqui iludindo o torcedor do Juventude. Eu acho que o próprio torcedor já está vendo que o Juventude está muito próximo do acesso. Se o Juventude não subir é uma catástrofe. Não vejo como uma catástrofe. Eu vejo que isso pode acontecer porque é do futebol. Mas eu não enxergo hoje o Juventude não subindo. É algo que para mim não... Eu não enxergo isso. A única coisa que seria é como se tu, por exemplo, numa corrida de carro seria uma trombada, né? Sim, seria aí uma crise grave no clube, uma briga,
algo, né, que não é muito tradição do Juventude de criar crise onde não existe. O Caxias tinha mais especialidade nisso, né? De criar Esperamos problemas. que não tenha mais. É questão do amadorismo, né? Na verdade é isso. Quando tu tem um certo amadorismo e que tu supera a questão profissional, tu evita. Cada momento tem um momento, né? A hora de brigar, a hora de se unir, a hora de... Porque o atleta, a equipe técnica, né, o departamento de futebol, os torcedores sabem que estão unidos mesmo com divergências em busca de um objetivo comum. E assim se ganha a Copa do Mundo também, não é? Então é uma coisa que, infelizmente, nem sempre dá para somar todos os fatores, né? Sem dúvida alguma. Como eu disse, eu não enxergo o Juventude fora do G4, fora da Série A, mas isso é questão do futebol. O futebol, ele é apaixonante por isso. Qual seria a única forma, uma das únicas formas que o Juventude poderia não subir é tomar, por exemplo, um revés aí, 3 ou 4 jogos de não vencer. Aí, de fato, não tem como subir. Agora, eu não enxergo isso. Mesmo o Juventude tropeçando em um jogo, o Juventude vai subir. São 24 pontos em disputa. E o Juventude precisa ali de pelo menos mais 10 ou 12 pontos para subir. Ele vencendo praticamente, claro, não sei se ele vai conseguir vencer todas em casa, mas nem sempre ele vence em casa e vence fora. Então ele compensa, ele não vence em casa e vence fora, né? Então, mas eu vejo o Juventude muito, mas muito maduro, e o jogo de ontem, o jogo deste sábado, no caso, foi muito amostra disso. O Juventude, ele é um time competitivo, é um time que ele busca a todo instante, ele não desiste, e aqui vai um parênteses, né, para quem fez o gol, que é o que a gente chamou, o Zé Teodoro disse, né, o jogador sobrevivente, que é o Alan Ruschel. A gente sabe toda a história do Alan Ruschel. Eu assisti então, o esse jogo, gol, eu estava em Gramado, eu assisti o jogo lá. Então esse gol foi emblemático, né, porque ele fez um gol no estádio Alfredo Jaconi, ele é cria do estádio Alfredo Jaconi, com mais de 14 mil pessoas. Eu senti a emoção dele no estádio, né? Importante lembrar, porque muita gente talvez não saiba, né? Quem é do futebol sabe, mas o Alan Ruschel, né, estava no avião da Chapecoense, que caiu, né, e foram um pouco sobreviventes, né? É uma história de vida e de superação, né? Eu diria até de karma, né? Vamos indo além, né? Porque realmente, né, não é você cair num avião onde morre mais de 200 pessoas e você não morrer no meio de uma floresta, além de ser dramático, né? E voltar a jogar futebol e bem, e se destacar, né? Em alto nível, né? Em alto nível, exige uma resiliência muito grande, né? Exemplar. Não, sem dúvida alguma. Ele passou aí por vários times, a própria Chapecoense, ele foi campeão brasileiro da Série B. Depois da tragédia, ele foi campeão, foi destaque na Chapecoense, jogou no Cruzeiro, jogou no Londrina, então jogou no Internacional um tempo atrás. Mas voltando para sua esquecida, né, essa tragédia. Acredito que não. Nasceu de novo, né? Sim, sem dúvida alguma. E ele tem 33 anos, se eu não me engano. E ainda tem pelo menos mais 1 ou 2 anos de carreira. Mas ele chegou num patamar muito interessante. Esse gol que ele fez na tarde deste sábado foi realmente emblemático, porque ele fez um gol de centroavante. Eu até falei na minha narração. O centroavante artilheiro, de uma forma genérica, obviamente, porque ele não é centroavante, não é artilheiro. Ele é um lateral, mas ele fez 2 gols em 2 jogos. Sim, fez 2 gols em 2 jogos. Ele fez um gol no Avaí e um gol agora, o gol da vitória, inclusive, contra a equipe do Criciúma. E ele fez um gol de centroavante. O David da Hora cruzou muito bem o David da Hora. Cruzou na cabeça, né? Inclusive, eu falei na minha narração, cruzou com açúcar, cruzou com afeto, que é aquela bola que vem certinha na cabeça. E ele cabeceou muito bem, cabeceou aquela bola que ela vai picando. Sorte que ele não é diabético, né? Senão você cruza com açúcar, o cara não vai, né? É verdade, ainda bem que ele não é diabético. E eu vi a emoção dele lá no estádio Alfredo Jaconi, como eu disse, ele é cria do estádio Alfredo Jaconi, então acho que isso é emblemático. Para mim foi emblemático. É o momento emblemático do Juventude Nenê dando camiseta pro garotinho lá, né, no final. Verdade. Abraçando o Arthur Dalegrave, que é o assessor de imprensa. O Nenê, ele não é ídolo só porque ele é um dos maiores ídolos da história do Paris Saint-Germain. E ele não é, como é que eu posso dizer a palavra? Ele não se acha, ele não é. Não, o Nenê é uma pessoa normal. Ele não é boçal, não é pretensioso. Exatamente, ele não é absolutamente nada. Ele é um ser humano normal, ele trata as pessoas
isso é do caráter de cada pessoa, não é porque ele é mais Exato. velho, porque ele é maduro, não, é o caráter do Nenê. Então o É. Nenê merece todo o sucesso do mundo, sem dúvida alguma. Muito bem, estamos aqui chegando, então, acho que, né, na pauta de juventude, tem mais o quê para virarmos a página para o Grená? Para finalizar, vamos falar das gurias, as gurias que estão imbatíveis no gauchão feminino. 10 jogos e 10 vitórias das gurias jaconeiras no Campeonato Gaúcho Feminino. Neste domingo, a equipe do técnico Luciano Brandalize venceu o Brasil de Farroupilha por 2-1, com gols de Grace e Kat. Com resultado positivo, a equipe jaconeira segue na vice-liderança da segunda fase do estadual. Luciano bem, Brandalize parabéns. fazendo muito bonito aí para as gurias jaconeiras. 10 jogos e 10 vitórias, hein? Não é pouca coisa. Não, por 100% de aproveitamento, né? Não é pouca coisa, e é raríssimo isso aí em qualquer competição, não é só no futebol feminino, né? Verdade. Muito bem, surpreendente. Parabéns. Vamos trazer o Luciano Brandalize para conversar com a gente em uma hora dessa. Vou entrar em contato com ele na próxima edição, de repente. Ótimo, perfeito. A Ser Caxias, que está aí no mercado se preparando, né? A sociedade recreativa, esportiva e recreativa, não necessariamente nessa mesma ordem, para a sua estreia na Série C, quem sabe, não é? Já em busca do acesso à Série B, porque não é? Vamos em ritmo, né, de que se possa realmente acreditar profissionalmente, não tem por que acelerar o progresso, né, José? Não, acho que como tu mesmo disse, eu vou usar essa frase acho que até o final do ano. O Caxias está com as férias com o boleto pago, né? O Caxias está tranquilo, entre aspas, obviamente, mas pode já está de olho no mercado. Vou estar escutando ver se tu dá o crédito da minha frase. Então tá bom. Miguel Brambila falou. Muito boa, muito boa. Mas, de fato, eu concordo com essa tua frase porque ela é perfeita, na minha opinião, é bem isso. Tu tá com as férias com o boleto pago, tu não tá, de certa forma, preocupado. Tu conseguiu o teu objetivo e agora tu vai buscar voos maiores, como a gente diz. E o Caxias, na minha opinião, até falei em um dos debates que eu participei, o Caxias começa melhor que nos outros anos porque uma das principais, como é que eu posso dizer, expectativas era a renovação do Gerson Guzmão, e o Caxias anunciou na sexta-feira. Então, o comandante do acesso Grená Série C, o técnico Gerson Guzmão, permanece no Caxias para a disputa do Gauchão, da Série C e da Copa do Brasil. Ele tinha contrato até o final do Gauchão e estendeu seu vínculo até o final da temporada. Junto com Gerson Guzmão, permanecem o auxiliar Diego Albrecht e o preparador físico Carlos Eduardo Maus. Então, o Caxias já definiu seu departamento de futebol. O vice de futebol continua sendo Paulo César Santos, o gerente de futebol continua sendo João Correia, o diretor executivo de futebol continua sendo o Chumbinho, o Newton Drummond, e o treinador continua sendo Gerson Guzmão. O departamento de futebol está fechado, o Caxias está em busca de renovações. Uma das principais renovações é o zagueiro Dirceu. Se fala que está praticamente fechado com o zagueiro Dirceu para renovar. Ricardo Lima está um pouquinho mais difícil. E alguns jogadores que já saíram. E o Caxias já está de olho em alguns nomes. O nome que foi falado aqui em Caxias do Sul, mas só falado, não tem nada, não tem nenhuma negociação, até porque ele está disputando a Série C, mas seria o Sassá, o centroavante, atacante do Amazonas. O Sassá, para quem não conhece, ou pelo menos quem conhece, ele começou no Botafogo do Rio, passou pelo Cruzeiro e agora ele acabou indo para o Amazonas. O Caxias estaria de olho nesse jogador, mas tem muitos outros jogadores que o Caxias está de olho no mercado. Acredito que a partir deste mês o Gerson Guzmão volta das férias, ele está no Paraná de férias. Aí nós vamos ter mais informações da equipe do Caxias. Para fechar, o efeito acesso segue no Estádio Centenário, tá? Na última atualização, o clube falou que está em 4.400 sócios. Quando o Caxias terminou a Série D, estava em 3.500. Aí, após isso, foi para 4.200. Agora o Caxias já está com 4.400 sócios. A meta é 7.000 até o final do ano. Não sei se o Caxias chega, é uma meta audaciosa. Mas se o Caxias chegar a 5.000 até o final do ano, eu entendo que é um bom número, Miguel. Vai chegar, porque mantendo essa ligação, raro, mas tenho encontrado aí mais camisas do Caxias circulantes pela cidade, né, com torcedores orgulhosos do tabu superado,
né? Deixei só a imagem do Guzmão aí para representar o que pode fazer um líder, né, numa equipe, num grupo, a partir do momento que a própria direção, né, a parte técnica, mesmo que se alterem os cargos ali, o presidente, o diretor de futebol, que haja ali uma certa estabilidade na administração do clube, soma a experiência, isso vai gerando, não é, a jurisprudência, né, na linguagem jurídica, vai gerando expertise, vai gerando bagagem administrativa, vai profissionalizando, né, e profissionalizando no sentido amplo de não se ter assim, margem para erros em momentos inoportunos. É certo que o sucesso da C Caxias tem aí um carimbo bastante positivo para o ano de 2024. E como tu disseste, eu concordo contigo, né? Repetindo a gentileza, retribuindo a tua gentileza, o fato de que é o melhor momento do futebol aí de Caxias do Sul, uma análise que tu fazes, e eu concordo plenamente, Joselito. É um momento, eu considero um momento histórico, né? Porque, como eu disse, pode acontecer novamente? Pode, mas não é corriqueiro, não é algo normal as duas equipes. E, claro, a gente está falando aqui, por enquanto, só o Caxias subiu, o Juventude ainda não subiu na prática, mas a tendência é que o Juventude suba. Então, se confirmando o acesso, porque é apenas uma confirmação, que é muito próximo, mas uma confirmação do acesso. 50%, né? O Juventude, com o Thiago Carpini, próximo. Tem a média de 70 e tanto por cento de pontos, né? É de campeão, né? Seria campeão, é melhor que o líder, inclusive. Claro, seria um terremoto, né? Se o Juventude não subisse. E tudo bem. Algo, né? Se não for campeão, vai, né? Olha, eu não acho que vai ser apertado o acesso ao Juventude, né? E eu acho certíssimo a seriedade. Eu acho que esse momento é tão importante quanto a decisão é controlar a angústia, a ansiedade desse momento, porque sim, é certo que o não relaxar, mas quando você está ali faltando poucos minutos, eu vou dar um exemplo aqui que não tem relação com o futebol, mas em grandes viagens, no trânsito, não é? A maioria dos acidentes acontece perto de casa. A pessoa relaxa, tira o cinto, está tudo bem, se desconcentra e babaus. Então, quer dizer, né, a ansiedade pode prejudicar a Juventude nesse sentido, de que estamos quase lá, não podemos perder. Infelizmente, né, não tem como não ser diferente, somos humanos, né? Então, olha o Botafogo, que não consegue, né, tá se segurando aí para não perder o campeonato, né? O Botafogo joga, depois eu vou falar um pouquinho da Série A também, o Botafogo joga nesta segunda-feira, mas ele não tá legal nesse segundo turno, né? Não tá legal o Botafogo. Perna, bate a ansiedade, bate a zona de conforto, não acho que não. Talvez no campeonato mais longo, sim, o Juventude, não, eu acho que o maior dificuldade agora é manter o pé na forma, no caso do Juventude, né? Manter essa vibe. Então, na hora da chegada, é maior seriedade mesmo, né? Que precisa. Mas pelo que eu tô vendo no gramado, e principalmente dentro daquilo que o Thiago Carpini ele orienta seus jogadores, eu entendo que até onde o Juventude precisa chegar para conquistar esse acesso, eu acho que a concentração vai ser essa mesmo, porque o Juventude é um time que não desiste. Então, eu acho que aí depois que classificar, é óbvio, né? Pode tentar o título, mas daí é um plus. Mas o que importa mesmo é voltar para a Série A. Eu voltei para a Juventude só para analisar justamente essa questão, né, do sucesso da dupla Caju, que amplia aí a marca da cidade, o turismo, sim, né, sim, em todas as formas. Né? Os sócios do Caxias agora, né, na pauta que é a Ser Caxias, vão ajudar a dar segurança para os dirigentes na hora da negociação. Tem que manter também, né, em dia, se possível, né? Não adianta ir lá se associar e depois não pagar mais, né? Porque é importante, vão ter jogos, vão ter promoções o ano que vem, né? Vai ter muita coisa. Eu acho que esse é o momento mesmo que o marketing do Caxias tem que andar tão importante junto com o pessoal que está nas compras, né? A bola não está rolando, mas fora do campo, dos bastidores, está rolando firme para fazer um bom time, né? Então, quer dizer, a renovação do Guzmão eu acho que é importantíssima, Jô, para concluir do Caxias. Isso o produto final de um clube de futebol, obviamente, é dentro do campo, é o futebol. Mas um clube de futebol, ele envolve uma série de ações, e dentre elas as ações de marketing. O Caxias administrativamente vai muito bem,
financeiramente o Caxias está estabilizado, faltava dentro de campo. O Caxias conseguiu o seu primeiro objetivo, que era subir uma divisão. Obviamente o Caxias não quer parar por aí. Então, no ano de 2024, se fala em aumento de receita de 50%, e dentre esse aumento de receita, sim, está incluído os sócios do Caxias. Por isso que a meta é 7 mil sócios, para que o Caxias consiga negociar alguns jogadores. Vai ter, provavelmente, patrocínios, porque terá televisão no ano de 2024, o Caxias terá a Copa do Brasil, que é uma renda a mais, então, e daqui a pouco pode beliscar uma segunda, terceira fase de Copa do Brasil, é receita que entra. Então a gente está falando de receita ultimamente para o Caxias, né? Claro. No ano de 2024. E nos equilíbrio. últimos anos o Caxias falava só em dívidas e não conseguia. E não, agora a gente muda o patamar do Caxias, está falando em receitas, daquilo que o Caxias pode conseguir de dinheiro para melhorar o seu time. Perfeito. Joselito Santos é o quadro Por Dentro da Bola. Vamos em frente. Vamos lá, vamos falar agora da dupla Grenal. O Grêmio, então, longe de Porto Alegre, o Grêmio se repete, perdão. Diante do Fortaleza na Arena Castelão, mais uma vez faltou intensidade. Ao invés de dominar, a equipe é dominada. No caso do 1-1 deste sábado contra a equipe reserva do Fortaleza, deixa o adversário jogar e sofre as consequências. A melhora no final e a qualidade de Soares rendeu um empate, algo a ser comemorado, pois a vaga na Libertadores está cada vez mais próxima. Já não é de hoje que o Grêmio mostra ser um time na arena e outro completamente diferente como visitante. Não em peças, mas em postura. O próprio técnico Renato Portaluppi já admitiu que falta intensidade nos jogos fora. Depois da partida, o próprio Renato admitiu que falta equilíbrio entre o rendimento dentro e fora da arena. A disparidade de desempenhos também explica a posição do tricolor no Brasileirão. Hoje, a equipe tem um caminho bem sólido para garantir a vaga direta na Conmebol Libertadores do próximo ano. O plus da temporada seria brigar por título, mas isso depende também de Botafogo e Palmeiras. Precisaria contar com tropeços para não ver a diferença ficar muito ampla. O Fogão pode abrir 10 pontos se vencer o Goiás na segunda-feira. Até o final da rodada, o Grêmio pode perder posição, mas a vaga no G4 está garantida por mais uma semana. O principal objetivo no ano está cada vez mais próximo. O que vier além disso é lucro. Por isso, o Renato se orgulha ao dizer que o ano do Grêmio é muito bom ou excepcional. Essas são as palavras do Renato Portaluppi. Por que ele acha que é excepcional? Porque o Grêmio ganhou o Campeonato Gaúcho, né? Independente da forma como ganhou, mas ganhou. É aquela história, a taça tá no armário na arena. E pode chegar a uma Libertadores. Ganhou roubado, mas ganhou, não adianta, né? Não tem como chorar depois que o leite derramou, não tem mais o que fazer. Então ele considera excepcional. Eles já choraram bastante no Campeonato Brasileiro. Mas, enfim, por que ele considera excepcional? Por conta da tabela, que eu vou falar agora rapidinho, depois também comentar sobre o Internacional. O Grêmio hoje é o terceiro colocado, ele estava na vice-liderança com esse empate, só que o Bragantino venceu o jogo deste domingo, venceu o Palmeiras. Então, o Palmeiras caiu para quarto lugar e o Bragantino venceu e foi a 45 pontos, e o Grêmio continua com 44 na terceira posição. Já posso passar para o Inter? Com certeza, segue o baile. O técnico Eduardo Cudê gostou do desempenho do time reserva do Inter, apesar da derrota por 2-0 para o Atlético Mineiro, na noite deste sábado, no Beira-Rio. O argentino admitiu que foi difícil manter o foco no jogo do Brasileirão e citou como exemplo a goleada sofrida pelo Fluminense para o Cuiabá. Fizemos um grandíssimo jogo. O time jogou muito bem até tomar o gol, na primeira situação do Atlético Mineiro. Criamos, tivemos volume de jogo e jogamos praticamente no campo deles. Sabíamos da importância, tentamos ganhar, fizemos um grande jogo, trocamos 11 jogadores e mostramos um jeito de jogar muito importante. Perdemos sem merecer. Sem desculpas, temos responsabilidades. Concentrar a cabeça nesse jogo era muito difícil. Desconcentramos um pouco e pagamos, disse Cudê. Ao falar o foco na Conmebol Libertadores, Cudê lembrou que o Fluminense foi derrotado por 3-0 para o Cuiabá, com reservas na Arena Pantanal. O argentino definiu o jogo da próxima quarta-feira como o mais importante do ano. O resultado negativo deixa o Inter em uma situação complicada na tabela. No momento, ocupa a 14ª posição com 29 pontos e pode ser ultrapassado por Vasco e Goiás na rodada. A distância para o Z4 é de 4 pontos. O próximo compromisso pelo Brasileirão será contra o Grêmio no Beira-Rio. Ou seja,
O Internacional perdeu para o Atlético Mineiro do Filipão, o Grêmio empatou com o Fortaleza 1 no Castelão, e os dois se enfrentam no próximo domingo, só num Grenal. Então, a situação do Internacional é bem mais complicada que a do Grêmio, sem dúvida alguma. E para fechar do Internacional, agora eu vou falar diretamente da Libertadores. O maior público da história do novo Beira-Rio foi alcançado justamente numa Copa Libertadores deste ano. Nas oitavas de final, na classificação sobre o River Plate, foram 50.479 torcedores no Estádio Colorado. Existe a possibilidade deste número ser batido na próxima quarta. O empate em 2-2 com o Fluminense deixou a disputa aberta. Quem vencer em Porto Alegre garante a classificação para a final da Copa Libertadores, da Conmebol Libertadores. Empate leva a decisão para os pênaltis. O Inter terá força máxima para a partida, mas o goleiro Rocher faz tratamento intensivo com dores na lombar. Muito bem, esse é o quadro, né, do Internacional nesse momento. Vamos torcer para que não caia e que ganhe Libertadores, como, né, gaúchos e brasileiros. Isso e até importante que o Internacional vença a Libertadores e o Juventude torce pela dupla Grenal. Por quê? Porque o Juventude quer ir para a Copa do Brasil. Se o Grêmio for a Libertadores, o Juventude está na Copa do Brasil. Se o Inter ganha a Libertadores, o Juventude está na Copa do Brasil. Ou se o Juventude for campeão da Série B, ele também está na Copa do Brasil. Então são 3 possibilidades. O Juventude, na minha opinião, está na Copa do Brasil de 2024. Muito bem. Temos agora as informações do São José, é isso? Isso, o Zeca, o Zequinha, como é conhecido, né? O São José e Operário empataram em 1-1 neste domingo no Estádio Paço da Areia, em Porto Alegre, pela 5ª rodada da segunda fase da Série C do Brasileirão. O Zeca saiu na frente ainda no primeiro tempo com um gol de Thiago Santos. O Fantasma empatou na segunda etapa em cobrança de pênalti convertida por Felipe Augusto. Com o resultado... Se o Fantasma empatou, ninguém viu. Tem que ser médium para ver o Fantasma fazendo. Com o resultado, as duas equipes permanecem fora da zona de acesso para a Série B a uma rodada do fim do quadrangular. O Operário volta a campo no próximo domingo, às 4 da tarde, no Germano Krieger, em Ponta Grossa, quando recebe o São Bernardo, pela última rodada da segunda fase da Série B. No mesmo dia, o São José visita o Brusque, no estádio Augusto Bauer, em Santa Catarina. Com o empate, a decisão da segunda vaga do Grupo B para o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro ficou para a última rodada, e o Brusque já está classificado. Então, para contextualizar, para quem não sabe, o que o Zeca precisa fazer para subir? O Zeca precisa vencer, não tem outra alternativa. O São José precisa vencer o Brusque lá em Santa Catarina e ainda tem que torcer para o São Bernardo perder. Porque se o São Bernardo vencer, não adianta nem o São José vencer. É ficar na torcida para que o São José consiga a sua vaga à Série B, senão ele vai jogar com o Caxias do Ipiranga Série C. O pesquisador, comentarista, narrador Joselito Santos, aqui no quadro Por Dentro da Bola, né? O narrador que mais cresce em audiência em todos os momentos em que aparece em lives ou posteriormente, está também aqui no Teoria de Tudo, no quadro Por Dentro da Bola. Muito obrigado, Joselito. Valeu, Miguel Brambila. A gente se vê na quarta-feira para falar, obviamente, se o Internacional estará na final da Libertadores ou não e projetar o Juventude já para o final de semana. Beleza, é o Teoria de Tudo Por Dentro da Bola. Um instante só, já voltamos. Fique aí. Por Dentro da Bola. Tá sabendo da novidade? Agora você pode fazer um curso técnico na Unicesumar, garantir seu diploma reconhecido pelo MEC em 1 ano e sair pronto para o mercado de trabalho. Essa novidade chegou para te lembrar que é possível sim se preparar para o mercado de trabalho em pouco tempo. Basta se matricular em um dos nossos cursos e aproveitar tudo que uma universidade nota máxima no MEC tem para te proporcionar. Cursos técnicos Unicesumar. Fácil, extremamente fácil pra você. Muito bem, chegamos ao final desta edição de segunda-feira do Teoria de Tudo. Super programa, vale você voltar, conferir, compartilhar, expandir, irradiar. Um abraço, nós voltamos amanhã às 9 horas. Tchau, tchau, é o Teoria de Tudo. Bom dia, boa segunda. Você está assistindo Teoria de Tudo. O rádio